sou Paulo Buttori, ex-presidente do Sindipeças, agora conselheiro, sou um dos proprietários da Fupresa S.A., que é uma empresa de fundição, usinagem, que faz peça para caixa de câmbio e motor. Sou fornecedor da indústria de autopeças e fornecedor também de montadoras, tanto aqui quanto fora do país. Meu avô foi sempre um industrial e ele tinha uma empresa que chamava Aço Citral. Ele teve muitas empresas, mas essa última empresa aí que eu, vou dizer, na realidade fui fazer estágio como metalurgista, era Aço Citral. Nós fazíamos trefilação e laminação de arames de aço inoxidável. E aí meu avô importou umas máquinas da Itália para fazer trefilação, novas e modernas e tal. E aí veio uma pessoa para cá, com outro auxiliar, para montar esses laminadores. E aí, como eu estava, vamos dizer, no último ano de engenharia e tal, eu tinha lá um outro amigo nosso que estagiava comigo, falou, vocês vão tomar conta dessa montagem e ver como é que isso funciona e tal, e colocar a engenharia a favor da empresa aí no caso. E assim foi. E um dia, almoçando perto da fábrica ali, com esse senhor Francesco, ele contou que ele tinha... a gente vai se alongando, né? Que ele tinha, que ele disse, vocês têm muita sucata aqui, o que vocês fazem com essa sucata que sobra dos laminadores? E aí nós falamos, não sei, vendemos como sucata, né? Tipo, um garoto assim falando. E ele disse, tem um processo que vem da Segunda Guerra Mundial que vocês precisariam conhecer, que é fazer fundidos. E como vocês são aço inoxidável, é um fundido mais, né, mais nobre e tal. E aí ele, quando chegou na Itália, me mandou livros sobre literatura sobre isso. Eu dividi com esse rapaz que acabou ficando meu sócio, e eu casei com a irmã dele, mas na realidade é isso, quer dizer, aí nós entramos num ramo de atividade que era a fundição de precisão. E essa fundição de precisão tinha 3 grandes linhas. Uma era peça de máquinas de costura na época, peças de armamento e peças para a indústria automotiva. Comecei a frequentar o Sindipeças. E aí houve a renúncia do Cláudio Vaz e houve uma eleição no conselho e me elegeram como sucessor dele durante 1 ano, um mandato tampão. E foi aí que eu entrei para valer, né? E eu nunca esperei que eu ia ficar mais do que esse 1 ano, mas acontece que, como eu tinha já também liderado uma entidade de classe que era a BIFA, Associação Brasileira de Fundição, eu acho que eu já tinha mais experiência do que muita gente lá no conselho, e isso fez com que, vamos dizer, renovasse meu mandato por 3 anos, né? E aí eu peguei o boi na unha, né? Quer dizer, tinha que fazer as coisas acontecerem, né? E uma das coisas era que nós tínhamos um caixa deficitário, tinha muita coisa acontecendo, coloquei gente muito competente ao meu lado, não só o quadro de pessoas que trabalhavam no Sindipeças, mas também de associados que eu também conhecia, que eram competentes. E esse grupo aí é que levantou a entidade e a gente começou nesse processo. O que eu acertei, eu acho que é aquilo que eu falei para você. Eu acho que esse setor teve para ter uma fratura grande, a gente conseguiu acertar porque reconheceu que, vamos dizer, tanto a pequena e a média empresa como a grande e a internacional precisavam conviver, e como nós faríamos para conviver com eles, ter a humildade de convocar a gente para um hotel e conversar aqui, depois convocar outras empresas para um restaurante e conversar ali, e depois dizer, olha, vocês não gostariam de talvez conversar entre vocês e eu dar uma de árbitro aí, e aí começar a entender o processo, entender por que um não gostava do outro, por que tinha que cindir a entidade para ter uma entidade de empresas multinacionais e uma outra entidade de empresas muito nacionais, né, como eu falo. Então, quer dizer, aí você aprende com isso. Eu acho que eu acertei na hora em que eu aceitei a ideia de que aquelas empresas deveriam ter um fórum só para elas, né? Isso foi feito e isso acho que, vamos dizer, além de unir as empresas, me deu uma liderança importante
apesar de ser de empresa pequena, dentro das grandes empresas. E vice-versa, aquelas pequenas empresas dizerem, não, tem um líder aí que me defende perante as grandes. Então, a gente acabou conciliando isso. Isso aí foi uma coisa importante que eu acho que fiz. A outra coisa foi ter acertado as finanças do CID Peças e ter formado um caixa, e com esse caixa comprado esse prédio que você está hoje, né? E depois ter andares alugados, quando a gente lá pagava aluguel e não era barato lá no Ibirapuera. Aqui a gente tem instalações modernas, reformamos esse prédio, fizemos coisas, vamos dizer, na realidade importantes para o associado se aproximar da entidade, ter a casa dele, né? E também compramos muitos terrenos ao redor e um dia vamos, se Deus quiser, fazer um prédio onde a gente possa ter uma unidade de educação, possa ter o CID Peças, possa ter unidade de treinamento, tudo num lugar só. Olha, eu tive muita sorte, porque o meu sócio na empresa, vamos dizer, eu fiquei encarregado de toda a área externa da empresa, inclusive visitar clientes e tal, mas o meu sócio, ele assumiu a área interna da empresa, a gente fez um acordo, você fica com a área interna, eu fico com a área externa. E ele é uma pessoa muito competente, muito organizada e tal, e ele fez um excelente trabalho, né? Como eu acho que também do outro lado eu também fiz, por isso a gente hoje sobrevive, né? Inclusive na área de exportação eu fui muito agressivo nessa área, conseguimos lá chegar a 65% de toda a produção exportada, que para mim era um sonho, quer dizer, se eu conseguir, assim, comecei a minha vida dizendo o seguinte, comecei a minha vida nessa área de exportação dizendo o seguinte, se eu conseguir vender meu produto num país desenvolvido, e aí tinha lá uma relação de países, eu coloquei Alemanha, e eu não falava alemão, não falava nada, eu vou, vamos dizer, comprovando minha qualidade, meu prazo de entrega e tendo isso daí como uma religião dentro da empresa, nós vamos acabar sendo bons exportadores. E assim eu fiz, quer dizer, comecei com a primeira feira, o primeiro cliente, o segundo, e assim foi, e eu consegui comprovar que nós tínhamos qualidade para fazer exportação, e o nosso pessoal interno da fábrica se esforçou demais, quer dizer, a gente nunca teve assim, uma grande devolução, né? Uma vez aconteceu um caso, mas depois a gente viu que nós estávamos certos e o cliente estava errado. Então, quer dizer, a Fupresa foi uma experiência, vamos dizer, exitosa com relação à exportação. E depois eu consegui, com isso também, vender essa ideia aqui dentro, né? Então, as empresas de autopeças, principalmente de menor porte, como é o caso da minha, elas se tornaram também, muitas delas, exportadoras, porque eu servi de exemplo. Primeiro, eu acho que é a sinceridade, né? Você tem que ser sincero, apesar de muitas vezes doer, né? Quando você vai dizer as coisas, né? Mas se você tem um interlocutor que olha no teu olho e fala aquilo que deve, e vice-versa, né? Eu sempre respeito muito as pessoas que dizem aquilo que pensam, né? Eu acho que isso é uma qualidade. A segunda qualidade é a honestidade, né? Inclusive a honestidade de princípio, né? Né? A terceira qualidade é você reconhecer que você não é Deus, que você comete erros, né? Muitos erros, não são poucos, e que você muitas vezes tem que pedir desculpa pelo erro que você cometeu. Então, eu acho que esses 3 pontos são, para mim, os mais importantes na liderança. Você precisa trocar ideias com outras pessoas para poder determinar o caminho a seguir. Então, era outra coisa que eu sempre, vamos dizer, aprendi no decorrer dos anos, né? A gente vai aprendendo e vai dizer, não, eu preciso ouvir os outros, eu preciso pensar mais nisso, eu preciso tratar melhor este assunto. Então, eu acho que tudo isso foram experiências que eu perdi e ganhei por ter aprendido a viver com elas. Eu acordo cedo, eu vou para a ginástica, eu corro, eu faço aula de bicicleta, eu faço aula de musculação,
Quer dizer, ginástica 1 hora e meia por dia eu tenho feito sempre, né? Estou tratando do meu físico. Então estou no caminho, né, de cuidar da saúde, de atender mais a minha família, de estar mais próximo da minha esposa, dos meus filhos, apesar de praticamente só ter um filho aqui, o resto estão todos já fora do Brasil. Todos acabaram tendo outros projetos de vida. Então, hoje em dia, eu tenho 3 filhos nos Estados Unidos, um na Europa, quer dizer, filhos porque também 2 são filhos só da Gina, e que eu considero como filhos porque criei, e os meus 3, tenho 2 lá nos Estados Unidos e um aqui, ainda. Vamos ver se ele fica aqui mesmo. Eu não podia mais ficar, né? Então, quando eu comecei a sair do problema de saúde depois de 2 anos de me tratar assim, aí eu disse, bom, agora está na hora de fazer uma gestão que seja uma gestão de transformação, que seja uma gestão onde eu transfira, né, a minha responsabilidade para outra pessoa, né? Apesar da idade, eu achar que eu estou bem, mas sempre é uma coisa que a gente precisa reconhecer também que está na hora de fazer. Então, eu acho que começou realmente quando eu tive o problema de saúde. Quando você está na cama do hospital, quando você está se tratando de um problema sério como o meu, realmente a tua vida muda, né? Tua visão de mundo é diferente, né? Você acaba não aceitando muitas coisas que antigamente você aceitava, né? Então você começa a entender também os limites do teu corpo, tudo isso, né? E também os problemas que te levaram a ter esse problema de saúde. Porque isso daí não vem de graça, isso vem de uma série de problemas que você vai acumulando, de uma série de decepções que você vai tendo, e isso, vamos dizer, nessa doença específica, eu acho que é primordial, que é o câncer, né? A tristeza te leva, uma derrota, uma coisa assim te leva a isso. Que é outra coisa também que você precisa aprender como vida, né? Aprender a perder. Eu sou uma pessoa que muitas vezes não soube perder. Então eu continuava no mesmo caminho, querendo tentar vencer aquela derrota que eu tive. Ou seja, perdi uma batalha, mas não vou perder a guerra. Então o esforço, a energia que você dispensa para aquilo é muito grande.